E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, é o segundo vídeo já. E hoje nós vamos falar de João. Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico sobre João. Assim como você viu no título do canal, vamos falar um momento específico de João. E esse João é aquele João que pregava lá no deserto, que chamava as pessoas de víboras, que falava às pessoas para se arrependerem porque o reino de Deus estava próximo. E é desse João que a gente vai falar hoje. Então, para gente começar aqui, quero que vocês abram a Bíblia no celular, lá em Mateus capítulo 11, versículo 2. Tá escrito: Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar o outro? Agora nós vamos lá para Lucas, capítulo 7, versículo 19. Capítulo 18, versículo 19. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Aqui Lucas ele fala que João mandou dois discípulos para perguntarem para Jesus. Já Mateus não nos dá essa informação, mas aqui o que a gente vai falar é sobre essa pergunta de João: Você é aquele que está para vir ou devemos esperar outro? Por que João teve essa dúvida? Por que João ele mandou os seus discípulos perguntarem se Jesus era aquele mesmo que estava por vir ou se ele deveria esperar outro? Gente, vale lembrar que esse mesmo João é aquele João que lá em João capítulo 1, versículo 7, diz: Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E é esse mesmo João que tem essa dúvida, que manda os discípulos para perguntarem para Jesus. Esse João, ele falou isso de Deus, falou isso de Jesus, que ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias dele. E também, lá no versículo 29 de 1 João ele ainda fala: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou, ele está se referindo a Deus, aquele que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi, dou testemunha de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que seguia Jesus, disse: Então, gente, esse João que tem essa dúvida, que manda seus discípulos perguntarem se Jesus era aquele mesmo que era de vir ou ele deveria esperar outro. Eu mesmo João que testemunha tudo isso. Eu mesmo João que tem toda essa revelação. Eu mesmo João que dá testemunha. Aqui no versículo 34 ele fala: Pois eu mesmo vi e dou testemunha que ele é o Filho de Deus. Então, se João ele tinha essa convicção, se João ele tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus, se João ele ouviu Deus falando que quem ele batizasse e sobre ele pousasse uma pomba, esse era o Filho de Deus. Se João ele tem toda essa experiência com Deus, se João ele fala: esse Jesus
Ele é maior do que eu não tenho direito, eu não tenho direito de desamarrar as sandálias dele. Se esse João passou por tudo isso e agora ele está no cárcere, vai lembrar que passou uns 2 ou 3 anos que isso que a gente leu aconteceu, mas agora João está no cárcere. Mas aí esse João que viveu isso com Jesus, que teve essas experiências com Jesus, agora ele se encontra no cárcere e ele tem uma dúvida. Será que Jesus é aquele mesmo que a gente estava esperando? Ou a gente deve esperar outra pessoa? Será que alguma coisa mudou em relação a João? Será que João ele não estava mais acreditando que Jesus era o Filho de Deus? Será que João ele estava assim abandonando Jesus? Será que ele estava abandonando a fé? Então vamos lá. Para a gente começar aqui, para a gente entender o que estava acontecendo, é que nada mudou em relação a João. João ele não estava assim, João ele não duvidou que Jesus era o Messias. Ele apenas, em um momento de sua vida, ele teve uma pequena dúvida, sabe? Porque João estava preso e ele recebia sempre as informações do que Jesus fazia. E, gente, dúvida é uma coisa normal, mas no mundo que a gente vive hoje, na sociedade que a gente vive hoje, e ainda mais nós cristãos, quando nós falamos que temos dúvidas em relação ao Evangelho, temos dúvidas em relação a Jesus, as pessoas vêm a gente e falam: esse aí está abandonando Jesus, esse aí não acredita mais em Jesus, esse aí não tem mais fé. Mas não tem nada a ver, porque nós somos seres de livre árbitro. Então, dúvida é normal. E com João estava acontecendo a mesma coisa. Em um momento de sua vida, ele teve dúvida. Cara, eu já tive dúvidas. Eu acredito que você também já teve dúvida acerca de Jesus, acerca do Evangelho. Mas isso é normal. Para vocês verem como esse negócio de dúvida é realmente assim verdadeiro, que, cara, a gente tem mesmo dúvida. Eu já tive dúvida e você já teve dúvida. E eu vou contar um negócio para vocês. Eu tenho uma amiga que sempre quando dá, a gente conversa sobre a Bíblia. E ela tem algumas dúvidas a respeito da Bíblia, ainda mais do Antigo Testamento. E eu também. Aí eu cheguei para ela e falei, eu tenho tanta dúvida em algumas questões da Bíblia que eu acho que eu vou abandonar o Evangelho, vou abandonar a minha fé por tantas dúvidas que eu tenho. Aí ela chegou para mim e disse: cara, você só tem dúvidas das coisas que você não conhece. E eu parei e refleti, eu fiquei pensando, cara, é verdade, né? Caraca, porque as coisas que eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, porque eu tenho certeza daquilo. As coisas que eu não tenho certeza, aí eu começo a dúvida das coisas. Aí a partir daquele momento, quando ela me falou aquilo, eu falei, cara, é verdade, né? Se eu tenho dúvida de algumas questões da Bíblia, então eu devo buscar mais, eu devo estudar mais a palavra, eu devo ler mais. E a partir daquele momento eu comecei a estudar mais a Bíblia. Tudo que eu lia na palavra e tinha dúvida, eu buscava, perguntava e assim ia, entendeu? E isso a gente tem que levar para a nossa vida. Se você tem dúvida a respeito de alguma coisa, você tem que buscar, você tem que ir correr atrás daquilo, e para você não ter mais dúvida. E em relação à palavra de Deus, é a mesma coisa. Você está em dúvida, você tem em dúvida de alguma coisa, pergunta a Deus, que Deus ele vai te mostrar, e corre atrás também. Vai buscar, vai procurar outras pessoas assim que são mais tem mais assim que são mais assim estudadas da Bíblia, o seu pastor, seu líder, se você tem alguma dúvida, vai para ele e pergunta, eu não entendi isso, o que Jesus quis dizer isso, o que está escrito isso, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, e assim a sua dúvida vai ser eliminada. Mas voltando à questão de João, o fato é que naquele momento João ele estava assim, um momento da sua vida ele teve dúvida. E não estou falando que João ele não sabia a respeito de Jesus, não sabia a respeito da Bíblia. Não, era uma dúvida comum, até porque João ele era uma pessoa assim, estudada da Bíblia. João ele tinha sido separado por Deus para preparar o caminho de Jesus. Então ele sabia das coisas de Deus, sabia o que ele estava fazendo. Mas então, para a gente voltar aqui,
Então, nada mudou em relação à fé de João em relação a Jesus. Nada mudou. A única coisa que aconteceu ali é que ele nesse momento, no cárcere, ficou se questionando, sabe? E teve outro porquê, outro motivo que João ele teve esse questionamento acerca de Jesus. Isso a gente vai ver lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1, que está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essa parte, gente, é muito importante. Enviou-me a curar, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade. Então, gente, agora vamos pensar aqui. Pensa comigo. João ele era uma pessoa assim que sabia da Bíblia, porque lá assim, os judeus, desde crianças, eles aprendiam a palavra de Deus. E um dos livros que eles mais assim estudavam era, eu acho que era do profeta Isaías. Então João, ele sabia que o Messias viria e certamente ele sabia que o Messias, ele viria para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para enviar a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade. Então João já sabia disso. E agora pensa comigo. João, ele estava na prisão e ele começa assim a se questionar, o Messias, lá em Isaías 61, está escrito que o Messias, ele viria fazer isso, aquilo e isso. E aqui em Isaías fala que Jesus ele foi enviado para proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade. Então, se Jesus ele ia pôr em liberdade aquelas pessoas que estavam presas, por que então ele não me tira da cadeia? Por que então eu estou aqui até agora? Então, esse foi o pensamento, eu acredito que esse foi o pensamento de João naquele momento. Ele começou a pensar, se o Messias viria pôr em liberdade aquelas pessoas que estavam presas, por que eu ainda estou aqui? Então essa dúvida começou a ecoar dentro de seu coração e eu acho que esse aqui é um dos principais motivos que ele duvidou, que ele questionou acerca se Jesus era o Messias ou não, porque ele ainda continuava preso. E aqui em Isaías fala que Jesus, o Messias, viria para proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então ele começou, se eu estou aqui, se Jesus é o Messias, por que então ele não vem me tirar daqui? Se o livro de Isaías diz isso. Então esse é um dos motivos principais. Eu acredito que esse é um dos motivos principais que ele questionou, que ele teve essa dúvida. E o interessante é a resposta de Jesus acerca da dúvida, do questionamento de João. Então está escrito, quando os discípulos eles foram lá perguntar para Jesus, Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E cara, essa resposta de Jesus foi sensacional, foi incrível. Cara, Jesus ele não responde João com um simples sim ou não, porque João ele mandou os discípulos perguntarem: você é o Messias? Você é o Messias ou você é o Messias que a gente estava esperando ou a gente deve esperar outro? Cara, Jesus ele poderia simplesmente responder: sim, João, eu sou o Messias. Sim, João, eu sou aquele, você não precisa esperar ninguém. Mas Jesus não. Jesus ele dá uma resposta sensacional para João. Jesus ele fala para João aquilo que ele já sabia. Jesus ele respondendo João, ele responde de uma forma para que João entenda. Como assim? Então, eu já falei aqui que João ele sabia de Bíblia, porque ele era judeu, então ele conhecia da Bíblia. Então ele sabia da promessa do Messias, o que o Messias faria.
E nesse momento, Jesus ele só lembra, só traz à memória a João o que o Messias iria fazer. E esse texto aqui, essa resposta de Jesus, é o que a gente leu lá em Isaías. Então Jesus ele não falou nada mais, nada menos. Jesus ele só falou o que já estava escrito lá em Isaías a respeito do Messias, a respeito do que o Messias iria fazer. Em Isaías 61, que a gente já leu, mas vamos ler de novo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar e os quebrantados de coração, a proclamar libertação e a pôr liberdade aos algemados. Então, essa é a resposta de Jesus para João. Essa é a resposta que Jesus dá para a dúvida de João. Jesus ele não responde simplesmente com sim e com não. Ele lembra a João sobre o que ele já sabia. Ele traz à memória a João aquilo que ele já sabia. Então, muitas das vezes para a nossa vida, a resposta de Jesus não vai ser com sim ou com não. Muitas das vezes a gente pergunta para Jesus, a gente ora pedindo alguma coisa, e Jesus ele não vai simplesmente falar sim ou não. Ele vai falar ele vai falar: meu filho, minha filha, olhe em sua volta, observe aquilo que está acontecendo em sua volta e pense você mesmo a respeito disso. E a mesma coisa que estava acontecendo com João. Na dúvida, João perguntou: Senhor, será que é você mesmo que eu estava esperando, que a gente estava esperando? Você é o Messias que a gente estava esperando? Ou a gente deve esperar outra pessoa? E nesse momento Jesus ele não fala: João, eu sou eu, não sou eu, não. Jesus ele volta lá para Isaías e fala para João: João, você está vendo o que Isaías falou ao meu respeito, que o Messias faria isso, aquilo? Então, essa é a minha resposta para você. Aí Jesus fala para os discípulos: voltem para João, voltem lá para João e falem para ele o que vocês estão vendo e ouvindo, que é o quê? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres estão sendo o evangelho. Os mortos são ressuscitados, os pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E aqui Jesus ele não fica nem um pouco chateado com João. Jesus ele não fica nem um pouco assim intrigado com a resposta de João, porque Jesus ele sabia que essa dúvida assim que João ele tinha era normal. Jesus ele sabia de tudo isso. E depois disso, Jesus ele vai começar a falar sobre João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de vocês. Então aqui nesse momento Jesus também está assim, exaltando assim, a pessoa de João, que João era aquela pessoa que sobre ele já havia uma palavra de que ele seria quem abriria o caminho, prepararia o caminho para Jesus começar o seu ministério. Gente, o vídeo de hoje foi sobre isso, foi sobre essa dúvida. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. E é isso, até o próximo vídeo.